moça! Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Para Quem Os Tem, o podcast da Associação de Estudantes do ISA. Comigo eu tenho a professora Margarida Tomé, seja muito bem-vinda. Obrigado. Gostava primeiro que nos fizesse assim uma pequena apresentação sobre si. Falar sobre si, o seu percurso académico. Ok, portanto, o meu percurso académico começou no liceu e tal. Eu não sou de Lisboa, sou do Alentejo. E depois, quando se pôs à altura de escolher qual é que era o curso que queria tirar, tinha montes de ideias na cabeça. Queria ir para Belas Artes, queria ir para a Agronomia, eu também Medicina, queriam-me impingir Medicina. E então, alguém, acho que foi o meu pai, sugeriu-me ir para a Arquitetura Paisagista. Portanto, embora eu hoje em dia seja engenheira florestal, eu vim para o ISA para ser arquiteta paisagista, que era para juntar as belas artes com a agricultura, que era o que eu queria fazer. O meu pai era agricultor, portanto eu queria ser agricultor. Isso já foi há muitos anos, foi em 1971 que eu entrei no ISA, portanto eu já há 50 anos que a minha vida se passa aqui no Instituto de Agronomia. Entretanto, comecei a tirar o curso de arquitetura. Vocês, se calhar, não sabem, a arquitetura paisagista naquela altura era um curso livre. Nós tínhamos que ser ou agrónomos ou florestais, não podíamos ser só arquitetos paisagistas. Então eu comecei em agronomia e depois, antigamente, os dois cursos eram iguais durante os 2 primeiros anos. Quando cheguei ao 3º ano, a minha maior amiga aqui no ISA que estudava comigo foi para a engenharia florestal e eu fui para a agronomia. Fui a algumas aulas e não gostei muito daquilo. Às vezes as decisões que nós tomamos na vida dependem de pequenas coisas. E ela disse, mãe, anda a ver umas aulas nossas. Eu fui assistir umas aulas de 2 professores aqui do ISA, o professor Azevedo Gomes e o professor Beta Neves, e começaram-me a falar de ecologia, de proteção da natureza, de temas que na altura não eram temas importantes e que me apaixonaram desde logo. E então, por estranho que pareça, eu fui à secretaria, nós tínhamos na secretaria, era a Dona Ema, era a senhora que nos tratava tudo, e perguntei, Dona Ema, eu posso mudar de curso sem pagar multa? Porque eu não tinha dinheiro para a multa. E ela deixou-me mudar de curso sem pagar multa. E assim eu acabei em engenharia florestal e depois adorei a engenharia florestal e desisti, ainda andei algum tempo nas aulas de arquitetura paisagista, fiquei engenheira florestal para o resto da vida. Quando acabei o curso, fui trabalhar para os serviços florestais, que agora é o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas. Estive por lá relativamente pouco tempo. Na altura a minha ideia não era vir para a professora do ISA, mas abriram um concurso. Pensei 2 vezes, candidatei-me e pronto. Estou como professora do ISA, eu penso que desde 1978. Portanto, foi aquilo que eu fiz durante grande parte da minha vida, foi ser professora no ISA. Então, e como é que chegou a presidente do Conselho Científico do ISA? Bem, o ISA tem órgãos de gestão, não é? E, portanto, nós, penso eu, temos como papel ser professores, ser investigadores, mas também temos a obrigação de executar algumas tarefas de administração do ISA. E eu, ao longo da minha vida, eu já fui presidente do Conselho Pedagógico e já fui presidente do Conselho Científico. Esta é a 2ª vez que sou presidente do Conselho Científico. Portanto, quando eu acho que posso ser útil à escola, faço uma lista e candidato-me aos órgãos de gestão. E foi assim que eu cheguei a presidente do Conselho Científico. Achei que podia dar alguma contribuição útil e candidatei-me. Então, e para quem não sabe o que é o Conselho Científico, consegue fazer-nos assim um pequeno resumo? Sim, o Conselho Científico é o órgão da escola, em princípio, a tarefa mais nobre do Conselho Científico e aquela a que o Conselho Científico se devia dedicar mais, é definir a estratégia científica do ISA. No entanto, são-lhe atribuídas muitas outras funções burocráticas e acabamos por nos perder, às vezes, um bocado de volta dessas tarefas burocráticas. Eu acho que é um mal do nosso país. Portanto, nós temos tratado os concursos para professor, da distribuição de serviço docente, que, na minha opinião, devia ser tipo uma secção do Conselho Científico, mas não ser o Conselho Científico. Portanto, acabamos, por vezes, por não tratarmos tão bem daquelas tarefas que são mais nobres. Uma das tarefas que eu acho que foi bastante importante deste último Conselho Científico, no qual eu fui presidente, foi a reestruturação do ISA, em que nós nos empenhámos grandemente, que foi coordenada pela vice-presidente do Conselho Científico, que é a professora Teresa Ferreira, mas na qual eu também tentei envolver-me grandemente, porque pensamos que temos que mudar um bocadinho a estrutura dos cursos, mas não tanto isso, mais
a maneira de ensinar, porque os tempos mudaram, os alunos têm acesso a ferramentas que antigamente não tinham e, portanto, nós esperamos que a nossa reestruturação seja aprovada pela Agência de Acreditação do Ensino Superior. Ela está lá, em stand-by, a ver se é aprovada ou não, mas eu penso que vai ser, porque penso que ela vai ser bastante importante para o ISA. E considera então esse o maior desafio do Conselho Científico? Foi uma das principais tarefas deste último Conselho Científico em que eu estive. Também fizemos outras, não é? Mas mais relacionadas com a tentativa de aumentar o envolvimento do Instituto Superior de Agronomia em grandes projetos de investigação internacionais, porque hoje em dia não se pode fazer investigação fechado num grupo pequeno, e é um dos problemas que nós temos. Uma vez que o número de docentes é definido em função do número de alunos, e nós não temos muitos alunos, acabamos por ser poucos e solicitados para muitas tarefas. Então, uma maneira de termos bons grupos de investigação é integrar-nos em redes europeias, ou até maiores, mas geralmente são europeias, e, portanto, também estamos a tentar aumentar o envolvimento dos professores do ISA nesse tipo de equipas e em definir regras sobre como é que os professores podem dedicar, porque ser professor não é fácil, porque nós temos de nos dedicar ao ensino e temos de nos dedicar à investigação. O ensino universitário é isso, o ensino universitário não é ter uns manuais como os professores de liceu têm e darem aqueles manuais. Nós temos que ensinar aquilo que está na onda do conhecimento, tudo aquilo que é novo, não é? Eu estou sempre a mudar, e penso que os meus colegas fazem todos o mesmo, estou sempre a mudar aquilo que ensino aos alunos, à medida que com os contactos que tenho ou nós próprios vamos desenvolvendo novos resultados e vamos integrando esses novos resultados nos alunos. E outra coisa que também é bastante importante é que, a partir de uma determinada altura, tentar envolver mesmo os nossos alunos na investigação que fazemos, levá-los para o campo connosco a fazer as medições que nós fazemos, e os alunos geralmente reagem muito positivamente a esse tipo de envolvimento. Portanto, a relação entre o ensino e a investigação numa universidade é essencial. A professora falou-nos da investigação em conjunto com o resto da Europa. Nós sabemos que recentemente foi eleita membro do Conselho do European Forest Institute. Como é que foi a sua viagem até essa etapa e o que é o EFI? É assim, eu sempre tive, por razões várias, possivelmente aleatórias, não sei, sempre tive um grande envolvimento internacional. Embora, como vos disse antes de entrar para aqui, os meus estudos foram todos feitos no Instituto Superior de Agronomia, o doutoramento, tudo foi feito aqui, à exceção de um curso de matemática que tirei, para além do de florestal. Portanto, foi tudo feito em Portugal. Mas, no entanto, tive a oportunidade de estar 3 meses nos Estados Unidos, em 1983. E com base nesses 3 meses, desplotou-se uma série de eventos, de acontecimentos, que levaram a que eu tivesse um grande envolvimento em organismos internacionais. Um deles é a IUFRO, que é o Instituto de Investigação Florestal do Mundo, que, segundo eles, são a rede de institutos de investigação mais antiga do mundo. Nós reclamamos que somos, e tive aí um envolvimento muito grande. E depois, mais tarde, a nível europeu, foi criado o Instituto Europeu da Floresta, o European Forest Institute. E é engraçado que, inicialmente, a primeira vez que eu ouvi falar do Instituto Europeu das Florestas, ele foi criado na Finlândia. A primeira vez que eu ouvi falar dele foi um professor meu que me disse: está aqui um grande perigo, os nórdicos estão a criar um Instituto das Florestas para combater as florestas do Sul. Mas esse professor, que era o professor Raul Sardinha, que me disse isto, ele era presidente da Estação Florestal Nacional e tentou pensar assim: bem, se nós achamos que eles estão a desenvolver alguma coisa contra nós, o melhor é envolver-nos com eles e participarmos. E ele próprio fez parte do board, logo aí na altura em que o Instituto Europeu da Floresta Cultivada foi fundado. E depois, a dada altura, eu não sei como, convidaram-me para ser membro do Scientific Advisory Board desse Instituto Europeu da Floresta. Portanto, eu há muitos anos que colaboro com eles. E também, mais ou menos pouco tempo depois dele ser criado, continuava a haver aquela ideia de que o Instituto Europeu da Floresta era contra as florestas plantadas, que nós no Sul temos muito. Então houve um grupo
de franceses, portugueses e espanhóis, que criaram um instituto, que é o Instituto Europeu da Floresta Cultivada. Ele continua a existir. É o Instituto Europeu de la Forêt Cultivée. E eu fui vice-presidente desse instituto logo quando ele foi criado, estive na criação dele. Depois, mais tarde, ele passou a fazer parte do Instituto Europeu da Floresta. Agora já não faz parte outra vez. Portanto, isto é uma história muito complicada. E acontece que continuo a achar que esses institutos são importantes, especialmente o Instituto Europeu da Floresta Cultivada. Ele, ultimamente, começou a dedicar-se muito à interface entre a ciência e a política. Portanto, eles tentam influenciar os órgãos da Comissão Europeia que definem as políticas agrícolas e florestais da Europa, embora a política florestal da Europa não exista, mas existe uma estratégia aprovada. Portanto, eles trabalham muito nessa interface. E eu acho que essa interface é extremamente importante, porque, por exemplo, cá em Portugal, a gestão florestal depende imenso da política. Eu, geralmente, aos meus alunos, eu digo-lhes logo, a gestão florestal é existida a vários níveis espaciais. E um deles é o nível do país. E quem define esse nível da gestão florestal são os políticos, porque eles, com as leis que fazem, com as restrições que definem, com os incentivos tipo subsídios ou pagar uma parte das plantações e tudo mais, eles no fundo estão a influenciar grandemente as decisões que os proprietários florestais têm. Portanto, os proprietários florestais são grandemente influenciados por ele. Portanto, a gestão florestal acaba por ser um dos principais motores da gestão florestal, são as definições dos políticos. Portanto, eu achei que era de facto importante envolver-me num instituto desses que ajuda a definir a estratégia florestal europeia e tudo mais, e candidatei-me. Pronto, e candidatei-me e fui eleita. Havia 3 candidatos, mas acabaram por me escolher a mim. Ok, muito bem. Nós agora vamos entrar num pequeno jogo que se chama Resposta Rápida. O que é o Resposta Rápida? Eu tenho aqui 4 perguntinhas, vou fazer à professora e a professora vai responder assim quase como com a primeira coisa que vem à cabeça. Ok. A primeira pergunta é: o seu hobby favorito? Embora tenha ponto para ele, é desenho. Ok. A sua árvore favorita? Sobreiro, sem sombra de dúvida. O projeto que lhe deu mais gosto de participar? Talvez a criação do Instituto Europeu da Floresta Cultivada. Eu gostei bastante desse projeto. E qual foi o melhor ano da sua vida? O melhor ano da minha vida... não faço a mínima ideia. Foi talvez o ano em que nasceram as minhas filhas. Sem desprimor para o meu filho, mas elas nasceram primeiro. Portanto, a minha vida mudou completamente. E organizar uma vida em que uma pessoa é professora, é investigadora, tem filhos, é extremamente interessante. Ok, muito bem. Era este o jogo. E rapidamente vamos aqui passar a outro jogo. Sim. Este jogo chama-se Eu Nunca. Sim. O Eu Nunca são também 4 perguntas, em que basicamente é eu nunca e uma situação, e depois a professora diz se já aconteceu, se já fez, ou se Sim. nunca fez. Certo, ok. E portanto começa: eu nunca fui a uma festa no ISA. Fui. Eu nunca adormeci na hora do trabalho ou aulas. Eu acho que aulas nunca. Mas na hora do trabalho, assim, às vezes dormi. Acho que sim. Eu nunca deixei de ir a uma aula só porque não me apetecia. Deixei, quando era aluna. Eu nunca passei um aluno porque já estava farto de o ver. Estava sempre a chumbar. Isso nunca. Não. O aluno tem que saber o mínimo para passar. Ok. Eu costumo dar N oportunidades aos alunos. Deixo-os repetir exames, mas tem que saber. Ok. Tem que saber o mínimo. Pronto, também acho que é importante. E assim, ainda mais rapidamente, vamos agora para outro jogo. Sim. Que se chama Preferias. Dou-lhe 2 situações. Sim. E a professora vai dizer qual é que prefere entre as Ok. duas. A primeira é trabalhar sempre no CEF ou no ISA
ou viver isolada numa floresta? A trabalhar no CEF é muito melhor. Trabalho de laboratório ou trabalho de campo? Campo. Plantar 100 hectares de sobreiros ou 100 hectares de medronho? Sobreiro. Mas o medronho também é bom, professora. Sim, mas o sobreiro é assim. O medronho até pode aparecer debaixo do sobreiro. Portanto, o medronho eu acho que é um complemento. E repara que hoje em dia as pessoas gostam muito de medronho, mas estão a fazer plantações de medronho. Uma plantação de medronho não é o mesmo do que o medronho que aparece como subcoberto de outras árvores. É a mesma história do que sobreiros regados, não é? Deixou de ser montado. Sim. Sobreiros montados com muitas hastes por hectare já não têm os mesmos serviços do hectare. Não sou contra, certo? Mas são coisas diferentes. Por isso é que plantar 100 hectares de sobreiro ou 100 hectares de medronho, eu preferia plantar 100 hectares de sobreiro. Eu, aliás, tenho alguns sobreiros. Eu também sou um bocadinho agricultora. Então, e a professora agora acha que fez uma boa decisão em estudar ciências ou estudar a parte artística? Eu acho que fiz uma boa opção, sim. E a parte artística, agora, quando me reformar, acho que me vou dedicar a ela. Acho que faz muito bem. Acho que é sempre uma coisa muito boa de se fazer. Eu próprio. E repara que eu, ao faço longo da minha música. vida, fiz sempre coisas da parte artística. Andava em concursos da areia. Eu só tive uma bicicleta porque ganhei o concurso da areia. Antigamente, no meu tempo, fazíamos desenhos na areia e esculturas na areia. Portanto, eu sempre gostei da parte artística e sempre ganhei uma vez um concurso de desenho na televisão quando era miúda, que eu até morri. Eu nem televisão tinha e de repente estava em casa da minha avó que tinha televisão, vi o concurso, concorri e depois ganhei uma assinatura da revista Camarada. Engraçado. Portanto, eu sempre quando podia fugia um bocado para fazer alguma coisa artística. Claro que na parte artística não tenho o mesmo treino que tenho na parte de ciência, mas agora acho que quando me reformar vou tirar umas aulas de desenho e melhorar as minhas aptidões artísticas. Quem sabe um dia não tem um quadro famoso por aí. Pois, nunca se sabe. Agora ia-lhe pedir que nos contasse assim, uma história caricata da sua vida no ISA. Uma história caricata da minha vida no ISA. Pode ser como aluna, como professora, investigadora. Pois, caricata. Não estou a ver assim coisas muito caricatas. O que é que vocês entendem por caricatas? Uma coisa engraçada que tenha acontecido. Uma coisa engraçada que tenha acontecido. Eu já vos contei uma, aquela de eu ser engenheira florestal porque me perdoaram a multa. Não é fácil. E depois, naquela altura, os pais influenciavam muito os filhos, ou tentavam influenciar muito os filhos. E o meu pai era agrónomo e ficou furioso. Ele não queria que eu fosse para a engenharia florestal e eu ao princípio não percebia porquê e depois ele explicou-me porquê. Porque quando ele era aluno, os engenheiros florestais era 4 anos o curso e a agronomia era 5. E então ele dizia que o curso de civicultura, na altura não se chamava engenharia florestal, era o curso dos burros. Porque a maior parte dos alunos que estudavam em agronomia não eram de Lisboa, eram da província, então vinham estudar para Lisboa. E se chumbavam, mudavam para civicultura, os pais nunca chegavam a saber que eles tinham chumbado um ano. Porque ao fim de 5 anos apareciam licenciados em civicultura. Por isso é que ele não gostava que eu fosse para civicultura. Mas pronto, eu acabei por ir. Mas não tenho assim, se vocês me perguntarem coisas caricatas, eu não tenho assim muitas. Consigo lembrar-me de histórias de coisas interessantes que se passaram na minha vida e de professores que influenciaram a minha vida, nomeadamente os professores de engenharia florestal, porque eu tive professores espetaculares, o professor Azevedo Gomes, o professor Beta Neves, o professor Monteiro Alves, portanto foram tudo pessoas, e outros que agora se calhar não me estou a lembrar, o próprio professor Barreto, Sardinha, todos eles. Nós criámos ali um ambiente florestal e sempre tivemos um ambiente sem desprimor para os agrónomos, talvez por sermos poucos, sempre tivemos um ambiente diferente e que para nós era excelente. Por exemplo, eu era monitora e eles convidavam-me para ir às reuniões do Conselho de Departamento. Na altura não era departamento, era o grupo de disciplinas. E quando foi fundado o Centro de Estudos Florestais, foi mais ou menos nessa altura, nós, monitores, participávamos naquelas reuniões. Havia um ambiente muito aberto. E na altura, por exemplo, coisas interessantes no ISA, e que hoje em dia já não existem, quando eu era nova, nós criámos as viagens silvícolas, que era uma coisa que era espetacular. E foram criadas quando eu ainda era aluna,
Arranjámos o professor Azevedo Gomes conseguiu desencantar uma caminhonete da tropa que estava para ser abatida e que o ISA foi lá buscar, e nós começámos a criar essas viagens que era, em cada ano, todos os alunos visitavam ou o norte, ou o centro, ou o sul. Portanto, ao fim dos 3 anos que o curso tinha na altura, todos os alunos conheciam o país inteiro. E isso era espetacular. E íamos naquela caminhonete que se avariava, era divertidíssimo, porque a caminhonete avariava-se, depois tínhamos que ficar a dormir na caminhonete, depois aconteciam sempre imensas aventuras, mas quer em termos de espírito de grupo, quer em termos daquilo que nós aprendíamos, era espetacular. E isso foi feito durante muitos anos no ISA. E depois acabou, porque as coisas hoje em dia são mais burocráticas. Nós, para fazermos as viagens silvícolas, começávamos as aulas uma semana depois dos outros, dos agrónomos, por exemplo. Hoje em dia as coisas é tudo mais burocrático. Naquele tempo a gente conseguia fazer mais experiências do que agora, porque é tudo muito definido, muito definido. Olha, desculpa, não consigo inventar nenhuma coisa caricata, não me estou a lembrar. Não é preciso, está muito bom, professora. Para finalizar, uma pequena mensagem para os futuros alunos do ISA. Os futuros alunos do ISA é assim, não é bem para os futuros alunos, é para aqueles que nem sequer pensam vir para o ISA. Eu acho que muitos alunos que estão este ano no 10º, 11º e 12º, nós não conseguimos passar-lhes a mensagem do que é ser engenheiro agrónomo e ser engenheiro florestal. Porque nós, em conjunto, engenheiros agrónomos e florestais, nós somos os verdadeiros gestores do ambiente, acho eu. E as pessoas não nos veem como tal. Têm uma ideia errada, ligam-nos a culturas intensivas na agricultura e a eucalipto nas florestas. E nós somos muito mais do que isso, não é? Portanto, nós, em engenharia florestal, eu costumo ir à Futuralia e costumo tentar falar com alguns alunos que lá aparecem. Eles não fazem a mínima ideia que nós temos a gestão da caça, portanto, das espécies cinegéticas, das pescas, da conservação da natureza. Nós temos uma atividade extremamente interessante e que não sei porquê, nas pessoas que não são daqui, eles reduzem a nossa atividade à agricultura intensiva e a silvicultura intensiva, no fundo. E o erro é nosso, temos que passar a mensagem e temos que explicar que nós podemos fazer muito mais do que isso, e especialmente na área florestal, na agronómica talvez também, mas eu conheço melhor na área florestal. Neste momento há emprego para todos os alunos que quisessem vir para cá. A gente não consegue, estão-nos sempre a pedir. É assim, quando eu digo que há emprego, não é emprego para ficar rico, porque geralmente não são empregos em que se ganhe muito, mas isso é como há tanta falta, se calhar vai começar a acontecer, não sei, mas que são empregos interessantes e que dão alguma garantia da pessoa conseguir sobreviver com dignidade, mas não são, tipo, os médicos que conseguem ganhar mais do que os engenheiros florestais. Mas hoje em dia, houve uma altura que os engenheiros florestais não eram muito procurados, mas hoje em dia, com todos estes programas que existem de fazer planeamento regional, os florestais são extremamente importantes nessas equipas e estão a ser extremamente procurados. E os agrónomos possivelmente também, embora eu não conheça tão bem essa área. Ok, professora, muito obrigado por ter vindo aqui, por ter estado connosco. Eu também gostei de estar aqui com vocês. Foi mais um episódio do nosso podcast e até um próximo. Até um próximo. Ouça!